Tiago, capítulo 3, verso 13. O tema da pregação hoje é o verdadeiro sábio. Quem é o verdadeiro sábio? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração, inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O capítulo 1 de Tiago, nós vimos que Tiago é o irmão de Jesus. Tiago ele fala sobre vários assuntos na sua carta. Entre eles, ele fala sobre que nós devemos nos alegrar nas provações, que nós devemos orar por sabedoria. E agora ele vai falar sobre o verdadeiro sábio. Ele começa dizendo que para identificar um verdadeiro mestre, esse mestre ele é comprovado quando a sua fé é acompanhada das obras. Por exemplo, alguém que fez um curso de mecânica automotiva e ele diz saber fazer o motor de um carro. Mas nós só iremos comprovar se a sabedoria dele é verdadeira a partir do momento que ele pegar um carro e fizer, de fato, aquele motor. Aí saberemos se o que ele fala, se o curso que ele fez, demonstra sua verdadeira sabedoria. Agora, se ele pega um carro e ele destrói o motor, não conseguiu fazer, na verdade, ele não é um mecânico de verdade. Então, a fé verdadeira e a sabedoria verdadeira, ela vem acompanhada de obras. O verdadeiro sábio, ele não só lança palavras, ele fala bonito, mas ele pratica aquilo que ele fala. E é isso que Tiago vai nos mostrar. E interessante, esse dueto que Tiago ele fala sobre sabedoria e inteligência, quando ele pergunta quem entre vós, no verso 13, é sábio e inteligente, nós vemos isso em vários versículos da Bíblia. Em Deuteronômio, capítulo 1, verso 13, diz: tomai-vos homens sábios e inteligentes e experimentados, aqueles que deveriam liderar o povo, ali onde Moisés separa esses homens. Lá em Daniel, capítulo 5, verso 14, diz: em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria, falando ali a respeito do profeta Daniel. Em Mateus capítulo 11, verso 25, Jesus, em tom irônico, ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Também em 1 Coríntios capítulo 1, verso 19, Paulo também, em tom de ironia, ele diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então isso não é algo incomum das pessoas se acharem sábias aos seus próprios olhos. Isso não é incomum. Pai e mãe, então, ela acha às vezes que o filho dela é o mais inteligente. Olha o que o meu filho faz. Todos os outros filhos das outras pessoas também fazem. Mas aí nós achamos que o nosso filho é melhor do que todos. E isso está dentro de nós. Acharmos que somos melhores do que os outros. E Romanos, no capítulo 12, nos traz uma exortação a respeito disso. Não pense de si mesmo além do que convém. Não se ache melhor do que os outros. Os filósofos gregos, eles se achavam os homens mais inteligentes e mais sábios de sua época. E Paulo, depois, tendo um debate com esses homens, em Romanos capítulo 1, verso 22, Paulo ele diz, eles inculcando-se por sábios se tornam-se loucos. Os homens daquela época, os gregos se achavam os mais sábios, mas se achavam, eles se viam
Mas eles não eram verdadeiramente sábios. E eles se tornaram loucos por quê? Porque eles rejeitaram o Messias. Rejeitaram a verdade. Então, primeiramente, para ser sábio, não tem algo que eu vou te dizer hoje, que, nossa, vou ficar impressionado. Você quer ser sábio? Você deve crer em Jesus. Você deve confessá-lo como Senhor. Você deve se arrepender de seus pecados. Você deve se parecer com Cristo. Ser sábio é se parecer a cada dia mais com Cristo. E esse deve ser o objetivo do cristão. Ser parecido com Cristo Jesus. Então você será uma pessoa sábia. Uma das frases mais famosas de Sócrates, entre os filósofos gregos, era essa: só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Sócrates estava em um debate, aonde perguntaram para ele: Sócrates, você se acha mais sábio que todos? Ele disse sim. Por quê? Porque só sei que nada sei. Ou seja, eu me considero mais sábio que vocês, porque eu já considerei o fato de que eu não sei nada. E vocês se acham sábios porque vocês se acham melhores, que vocês sabem tudo. E o fato de eu reconhecer que eu não sei nada, eu me coloco na frente de vocês. E isso é uma realidade. Aquele que quer se achar sábio aos seus olhos, ele não é verdadeiramente sábio. Isaías, capítulo 5, verso 1 vai dizer: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Pessoas que batem no peito: não, eu sei, eu estudei, eu falo várias línguas, eu já li vários livros, e se acha sábio. Nós vimos no capítulo 1 que a verdadeira sabedoria não é conhecimento. Conhecimento é você ler vários livros, não que isso não seja bom, mas você ler vários livros, fazer faculdade, fazer mestrado, fazer doutorado, fazer de tudo que está ao teu alcance. Isso é conhecimento. Mas a sabedoria é você pegar esse conhecimento e aplicar da maneira correta. Então o sábio, ele pode ser até um homem do campo. E como obtém sabedoria? Nós vimos no capítulo 1. Tiago vai dizer: vocês estão precisando de sabedoria? Orem a Deus, que Deus lhe dará sabedoria. E você vai pegar todo aquele conhecimento que você tem, mesmo que seja pequeno, e vai aplicar da maneira correta, e vai tomar a atitude correta para a glória de Deus. Nós vimos também no capítulo 1 que esse é um pedido que Deus se agrada. Ele diz que aquele que pede, Deus lhe dará deliberadamente. Não colocará impropérios, não jogará na sua cara. Ele tem prazer. Foi esse pedido que Salomão fez a Deus, e Deus se agradou. Diante do desafio de agora assumir o trono de Israel, Salomão, em vez de pedir fama, pedir poder bélico, um exército enorme, ele pede sabedoria, e Deus se agrada do pedido de Salomão e ainda acrescenta riquezas. Então é um pedido que Deus, ele se agrada. E Deus, ele quer ver os seus filhos sábios, cheios do conhecimento, porque um cristão sábio, ele vai tomar as decisões corretas, ele vai ter a mente de Cristo, e isso vai glorificar o nome de Deus. Quando olhamos exemplos na história, nós vemos Daniel, um homem sábio, instruído, que viveu para a glória de Deus. O nome de Deus foi glorificado em sua época. Quando olhamos para José, José interpreta o sonho do faraó e fala, José fala para faraó: você deve pegar alguém sábio do seu reino, do seu governo, e colocá-lo, alguém cheio de sabedoria, para fazer esse serviço, de distribuir, de reter, no tempo da bonança, os alimentos e depois vender. E Faraó olha para José e disse: aonde acharei homem mais sábio que tu? Você estará encarregado disso. E com isso, glorificou o nome de Deus. Com isso, até o Faraó respeitava ali o José,
e colocou como segundo ali, né? Depois do faraó. Então Deus, ele quer ver seus filhos sábios, instruídos na verdade. Provérbios capítulo 26, 12. Tem visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato no que nele. O problema é você se achar sábio e não ser. Você se achar o detentor da verdade, por conta de ter lido a Bíblia 50 vezes, ler vários livros, conhecer as confissões de Westminster, breve catecismo, conhecer os 5 solas, e o seu conhecimento só serve para humilhar as pessoas, o seu conhecimento serve para mostrar a sua arrogância, a sua soberba. Isso não é ser sábio. É o que nós iremos ver mais para frente. Normalmente, alguém que se acha muito sábio, na verdade, o oposto. É o oposto. O oposto é a verdade. Aquele que se acha muito sábio. Quando nós pecamos, nós estamos desobedecendo uma ordem de Deus. E o que está por trás desse ato? Eu sou mais sábio do que Deus. Por quê? Porque diante de uma ordem de Deus, e você diz, eu vou fazer do meu jeito, eu acho que assim é melhor. Eu estou achando que sou melhor do que Deus. Deus disse que para a minha vida deve ser dessa maneira, mas eu acho que dessa maneira aqui é melhor. Ou seja, eu sou mais sábio do que Deus. Isso é um pecado grave. Muitas das vezes nós iremos deparar com ordens divinas, mandamentos do Senhor, que nós não iremos entender. Mas nós iremos obedecer. Iremos, por quê? Porque, primeiro, está na Bíblia. É palavra de Deus. E eu entendo que Deus é mais sábio do que eu. Então, por isso que eu vou me submeter. Mesmo que seja difícil para mim entender esse mandamento, mas eu vou me submeter, porque Deus é mais sábio do que eu. Eu sou um pobre, miserável, pecador, fui corrompido. O meu intelecto também está corrompido. Então eu confio em Deus, sabendo que Ele é mais sábio do que eu. E quando nós não fazemos isso, estamos dizendo, eu sou mais sábio do que Deus. Tiago, ele diz, se vocês se consideram sábios e entendidos, e que se acham que podem ser mestres, agora ele está tratando dos mestres, mostrem isso de outra maneira, não apenas com palavras. Ao invés de produzir palavras, vocês devem produzir obras. Obras significa obediência aos mandamentos de Deus. Você se acha sábio, você quer se levantar como mestre. Então o seu proceder deve andar junto com o seu condizer, com o seu dizer. E como nós identificamos uma pessoa sábia? Como Tiago vai nos mostrar? Primeiro, o verdadeiro sábio, ele demonstra a sua sabedoria e mansidão. Verso 13, ainda a parte B. Mostrem mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Você vai mostrar as suas obras, de que maneira? Em mansidão. O seu condigno proceder deve ser em mansidão. Tiago, ele vai dizer que o verdadeiro sábio, ele é sábio no falar. O verdadeiro sábio, ele é sábio no proceder. E ele vai dizer que esse proceder é feito de forma mansa. Então, o sábio é aquele que demonstra a sua sabedoria de forma mansa. E sabe por que a sabedoria ela deve vir acompanhada da mansidão? Por quê? Porque sem mansidão, nós perdemos a razão. Sem mansidão, a nossa sabedoria fica comprometida. Quantas das vezes nós entramos numa discussão e às vezes nós estamos com a razão, mas a maneira como nós abordamos o assunto, sem mansidão, nós perdemos a razão. Nós nos exaltamos, mostramos a nossa soberba, então perdemos a razão. Quantas das vezes, seja no trabalho, seja na família, seja dentro da igreja, nós entramos no assunto e nós
abordamos aquele assunto com a intenção errada, com o motivo de destruir o outro, de debochar da cara do outro. Então, quando nós formos exortar um irmão, exortar alguém, nós devemos exortar em mansidão, não para provocar ira no coração daquela pessoa. Sair da mansidão nos rouba a razão. De nada adianta bons argumentos se não forem transmitidos de forma pacífica. Né? O marido está lá com a esposa, às vezes a esposa está correta, mas aí ela fala de maneira grossa, sem educação, ela perdeu a razão. Não é uma pessoa sábia. Quantas das vezes nós vemos, às vezes, em debates, né, os irmãos gostam de acompanhar debates, o verdadeiro sábio, ele não vai ficar ali irado, ele não vai querer atacar a pessoa, mas ele vai trabalhar em cima dos argumentos. E quantas das vezes nós vemos um debate, as pessoas começam a gritar, começam a ofender as outras, naquele momento nós vemos ali que a pessoa ela está agindo não de uma maneira sábia. Ela está ali, às vezes, sendo incoerente, né? Não está sendo sábio. 1 Pedro capítulo 3, verso 15, vai dizer: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor. Então nós precisamos de sabedoria para exortar os irmãos, para exortar as pessoas. Então devemos, diante de algum assunto que formos tratar ou exortar, analisar o tom da nossa voz, a nossa fisionomia. Às vezes estamos falando, exortando a pessoa, mas de maneira irônica, com zombaria, com a cara fechada, né? Bravos. Não, devemos agir como aqui a palavra de Deus está dizendo, com mansidão e temor a Deus. Porque muitas vezes nós nos depararemos com pessoas que não têm o mesmo conhecimento que nós. Pessoas que estão ali no leitinho ainda, né? Não está ali no momento de comer uma comida mais sólida, está no início da caminhada. E nós, com a nossa arrogância, queremos ali destruir aquela pessoa. Às vezes nós podemos ser pedra de tropeço. E aquela pessoa nunca mais voltar à igreja, ou ir para outra igreja. Então nós devemos agir com sabedoria. Então, portanto, quando formos exortar alguém no particular, cuide das suas palavras, da entonação das palavras, da fisionomia, né? Não seja irônico. Cuide para que a sabedoria venha junto, então, com a mansidão. Provérbios, capítulo 15, vai dizer: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Talvez você já teve essa experiência. Você entra numa loja para comprar alguma coisa, uma roupa. E aí está lá. O vendedor, né, responde de forma dura. Na hora você quer sair da loja, não quer voltar mais. Mas se você chega lá, a pessoa toda atenciosa, né, fala de forma mansa, né, tranquila, de forma agradável. Às vezes você nem estava querendo comprar nada, você só estava olhando, vou comprar, só para ajudar o vendedor, né, ele me tratou tão bem. Então o cristão, ele deve cuidar das suas palavras. Ele deve obedecer o que diz aqui Provérbios, né? Devemos falar de maneira branda, para desviar o furor. Mas a pessoa chega diante de nós, brava. E aí, às vezes, nós queremos ser pacífico e acalmar o coração daquela pessoa, a gente joga mais lenha ainda, joga mais fogo. E ela fica mais furiosa. A Bíblia diz que nós devemos ser pacificadores, né? Nós devemos nos atentar para isso. Quem então é a pessoa sábia? É aquela que apanha a teoria e coloca em prática. Não adianta nada nós viermos no culto aprender tudo sobre sabedoria e não colocar em prática. Então é você pegar a teoria e colocar em prática. E essa prática da sabedoria, ela é realizada com mansidão, né, de forma pacífica. Então deve ser de forma pacífica. Então o verdadeiro sábio,
ele demonstra, né, a sua sabedoria em mansidão. Um verdadeiro sábio, ele demonstra sua sabedoria em mansidão. Em segundo, o verdadeiro sábio, ele demonstra sua sabedoria sem inveja e sem sentimento faccioso. Tiago, capítulo 3, 14, né? Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Então você que pretende ser mestre, né, examine o seu coração. Você vai ser mestre da sua casa. Então é para todos nós, não é só para o mestre dentro da igreja. Né, não só para os pastores, mas para todo cristão. Em algum lugar você vai ser mestre, seja no seu trabalho, seja na sua família. Então, você deve examinar o seu coração, suas motivações. E Tiago está dizendo que isso não pode, que um verdadeiro mestre, ele não pode ter inveja no seu coração. Ele não pode agir por discórdia. E por isso que Tiago ele tratou nos versículos anteriores sobre a língua. Que os invejosos, eles têm um espírito faccioso. E certamente, esses homens que estavam querendo se levantar como mestres, eles estavam usando a sua língua de maneira errada, com um sentimento faccioso, com inveja, trazendo divisão dentro da igreja. Tem pessoas que só de você olhar você já sabe. Ali vem encrenca. Ali vem encrenca. Porque é uma pessoa movida por inveja, por discórdia. Sempre ela vai falar e você vai ver que ela quer fazer guerra. Ela não procura paz, ela não é mansa. E esse dueto também nós vemos nas Escrituras. Assim como sabedoria e inteligência, inveja e sentimento faccioso, nós vemos esse termo também nas Escrituras. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 3 diz: visto que há inveja e discórdias entre vós, por acaso não está sendo carnais? Paulo exortando a igreja. 2 Coríntios 12, 20. Temo que de algum modo haja brigas, invejas, ódio, ambição egoísta, calúnias, falatórios, arrogância e desordem. Em Gálatas capítulo 5 também Paulo ele vai falar das obras da carne. E nessas obras da carne, nós vemos ali inveja e o sentimento faccioso. Então, primeiramente, se você deseja ser uma pessoa sábia, deseja ser um mestre, você deve sondar o seu coração. Você deve sondar as suas motivações. Porque a inveja, ela é a mãe do sentimento faccioso. Quando vemos alguém que está acima de nós, e não aceitamos isso. Aquela pessoa está acima de mim e eu não aceito aquilo. Eu estou me tornando uma pessoa invejosa. Você pode dizer, por que ele e não eu? A inveja não é só desejar o que eu não consigo ter. A inveja também é querer rebaixar o que o outro tem. Eu desejo e eu não consigo ter os mesmos feitos que aquela pessoa. E por conta disso, quando alguém vai falar daquela pessoa, eu quero rebaixar ela. Eu quero mostrar a podridão dela e eu quero mostrar os seus defeitos. Isso é inveja. É desejar que o outro perca. Diferente de você admirar alguém. Às vezes nós admiramos pessoas. Nós admiramos, os nossos pastores, homens de Deus, outros irmãos também que seguem a nossa fé. E nós admiramos o proceder deles, a conduta deles, diferente, só que é uma linha tênue, uma linha fina, de você cair da admiração para a inveja. A inveja você vai, em vez de admirar e torcer por aquela pessoa, você passa a querer a destruição daquela pessoa, o mal daquela pessoa. Já que eu não consigo chegar na medida do outro,
né? Então eu tenho que fazer ele descer, pelo menos na minha altura. Se ele tem, né, nós dizemos de primeiro momento, se ele tem, por que eu não posso ter? Já que eu tenho, ele também não terá. E no terceiro momento, vamos fazer de tudo para que o outro deixe de ter. Aí instaurou o sentimento faccioso. Uma facção. Eu quero fazer algo, eu quero agir para destruir aquela pessoa. Né? Então a inveja é a mãe do sentimento faccioso. Você começa agora a pensar maneiras de como destruir a reputação daquela pessoa. Instaurou o sentimento faccioso. E quando acontece isso, a comunhão é completamente destruída. E um verdadeiro sábio, ele não pode ter isso em seu coração. E a inveja, ela é o pecado da proximidade. Como assim? Eu não tenho inveja do Michael Phelps. Nem sei nadar direito. É impossível, né? Ainda mais com a minha idade, chegar aos feitos de Michael Phelps. Nós vemos nos documentários, né, que o corpo dele foi projetado, né, sim, por Deus, né, mas tem as características de um nadador. Pés grandes, pernas curtas, tronco largo. E ele se tornou ali se eu não me engano, o maior medalhista, né, em nado. Então eu não invejo Michael Phelps, eu jamais chegaria a ser igual a ele. Mas pode ocorrer no meu coração um bom pastor, né, um bom pregador. Pode gerar em mim a inveja. Né? Você vai em outra igreja, eu fui lá na igreja batista ou presbiteriana, ou numa outra igreja, aí você fala para um pregador, olha, lá tinha um louvor lá que era lindo, as pessoas cantavam muito bem, nossa, que louvor. Como eu não canto? Eu falei, nossa, glória a Deus, que benção. Aí você fala, nossa, mas tinha um pregador lá, que eu nunca vi alguém pregar como aquele homem. Prega muito. Aí pode surgir dentro do meu coração, quem que é esse rapaz aí? Né? Então a inveja é o pecado da proximidade. Um profissional, né, um professor, ele inveja o outro professor. A mãe inveja a outra mãe. Né? Qualquer seja a profissão, ele vai invejar aquele que está na mesma profissão que ele, porque às vezes é onde ele poderia chegar. Ele teria condições de chegar onde o outro chegou. Então, por isso, a inveja passa a ser um pecado da proximidade. Né? Ela nos apanha nos nossos pontos fortes. Eu poderia ser aquilo. Eu tinha condições. Eu poderia estar no lugar daquela pessoa. E eu não consegui, mas ela está lá. E aí a inveja pode estar dentro do nosso coração. E devemos tomar cuidado com isso. Tiago vai dizer que uma pessoa que vive dessa maneira não é uma pessoa sábia. Temos inveja daquilo ou daquele que poderíamos ser, mas até esse exato momento não conseguimos ser. Então não esqueça, né? A inveja é o pecado da proximidade. Um exemplo, Caim e Abel. Os irmãos estavam próximos, ofereceram uma oferta a Deus. Ao invés de Caim pegar o exemplo de Abel e fazer igual, não, Caim sentiu inveja. Ficou ali, criou um sentimento faccioso e arquitetou a morte de seu irmão, Abel. Inveja e sentimento faccioso. Quando nós olhamos para José e seus irmãos, José que tinha sonhos, Deus revelava os sonhos a José, era o querido do pai. Os irmãos, ao invés de pegar o exemplo de José e querer agradar o pai, olhar para os seus erros, né? Não, nós precisamos ser filhos melhores. Não, eles tiveram inveja de José, porque eles queriam ser aquilo que José era. E transformaram a inveja, a mãe do sentimento faccioso. Fizeram de tudo para matar primeiramente José. Depois, não deu certo, eles venderam José ali para os mercadores.
Outro exemplo, Saul e Davi. No primeiro momento, Saul chama Davi para morar com ele. Saul estava sendo atormentado por espíritos malignos. E ele diz: há alguém que toque bem Israel? Algum instrumento? Chamaram Davi, que não tinha melhor do que ele na época. E eles, quando Davi tocava a sua harpa, os demônios saíam. E Saul gostou de Davi, porque a primeiro momento Davi não estava próximo da posição dele. Não tinha risco para tirar ele da sua fama e do seu poder. Era um jovem, um menino. Mas Davi, em suas primeiras batalhas, ele mata várias pessoas. E as mulheres cantam hinos para Davi. E Saul ficou irado. Agora, Davi está mais próximo da onde que eu cheguei, do meu reinado. Em 1 Samuel, capítulo 18, vai dizer: e as mulheres dançando, cantavam umas para as outras. Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares. Então Saul se enfureceu e não se agradou daquilo e disse: elas atribuem 10 milhares a Davi, e a mim somente milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Olha o que diz o verso 9. Daquele dia em diante, Saul passou a olhar para Davi com inveja. E a inveja nasceu o espírito faccioso. Dali em diante, Saul estava fazendo de tudo para matar Davi. Então a inveja, ela gera em nós um espírito faccioso. Isso é maligno. Verso 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Por conta disso, Tiago ele diz, isso é maligno, esse sentimento de inveja e sentimento faccioso, isso não vem de Deus, isso não é sabedoria que vem de Deus. Você se lembra da sabedoria que um homem chamado Aminon, ele disse para o filho de Davi, e esse filho de Davi estava querendo se deitar com a própria irmã. E ele criou um cenário para o irmão abusar da própria irmã. Ele disse para o filho de Davi: olha, diz que você está doente, aí você chama ela para cuidar de você, e aí você faz o que você quer fazer. Ele utilizou dessa sabedoria demoníaca, maligna, terrena, animal. E essa não é a sabedoria que vem de Deus. Sabedoria animal por quê? Porque ela procede do homem, não de Deus. Vem dos nossos instintos, não vem de Deus. Tiago está nos dizendo, se o coração desses homens, que se dizem mestres, está cheio de inveja, amargura e sentimento faccioso, então eles não provêm de Deus. Verso 16. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então aquilo que é interior vai produzir atitudes exteriores. Então nós devemos vigiar os nossos sentimentos, o nosso coração. Devemos vigiar também o coração das crianças. Né? Quem tem mais de um filho, né? Às vezes a criança está com inveja do outro. E a gente fala, isso daí é coisa de criança, logo vai passar. Não, se você não tratar, se você não corrigir, isso pode crescer, se tornar um sentimento faccioso. E você vê os frutos ruins lá na frente. Então devemos sondar os nossos corações, os corações das crianças. Jesus falou sobre isso, em Marcos capítulo 7. Porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Por isso, devemos ter muito cuidado com aquilo que temos alimentado o nosso interior. Né? Se você continuar alimentando esses sentimentos, ele vai crescer. E um dia esse monstro vai sair para fora, vai sair de dentro. Esse monstro vai sair
Você vai ser pego, às vezes, em circunstâncias que lhe tira do conforto, e esse sentimento que está dentro do seu coração, ele vai brotar. E todos verão um monstro saindo. Viktor Frankl, que foi um neuropsiquiatra austríaco e fundador da logoterapia, ele foi um sobrevivente do Holocausto. E em seu livro ele escreveu: estou plenamente convencido que as câmaras de gás de Auschwitz foram preparadas não em algum lugar do Ministério de Berlim, e sim no escritório e salas de palestras e cientistas e filósofos nihilistas. Ou seja, o sentimento faccioso de Hitler, do nazismo, ele veio das ideias. Surgiu no campo das ideias, do sentimento faccioso. Hitler usou a teoria de Charles Darwin como justificativa filosófica para o Holocausto. Ele, em seu livro chamado Minha Luta, publicado em 1924, 10 anos depois da Primeira Guerra, Hitler ainda era um soldado, ele diz: se a natureza não deseja que os indivíduos mais fracos se casem com os mais fortes, ela deseja muito menos que uma raça superior se mescle com uma inferior. Ele estava falando sobre a lei do mais forte. Ele pegou aquilo que Darwin escreveu sobre os animais, da lei do mais forte, e trouxe essa ideia entre os humanos, dizendo então que o judeu era uma raça inferior e que não poderia ser misturada com uma raça superior. Com isso ele alimentou o sentimento faccioso, o antissemitismo, e trouxe ali tudo de coisas ruins que Tiago está dizendo. Esse sentimento que vem do campo das ideias. Então uma ideia sendo alimentada, ela se torna um monstro. No livro A História Natural do Estupro, lá diz que o estupro é uma sequência natural da evolução. Eles creem no evolucionismo, que no mundo animal acontece isso, então nada de diferente também no meio dos humanos. Isso é uma consequência da evolução, né? Vem das ideias. Então, onde existe inveja e sentimento faccioso, um dia isso vai se materializar e vai se transformar em todas as espécies de coisas ruins. É o que Tiago está dizendo. Então, por isso, todo dia nós devemos orar como salmista: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, para que isso não venha a ser alimentado, para que isso não se torne um sentimento faccioso, e isso venha a se transformar no exterior e trazer coisas ruins para a minha família, para os meus irmãos, para a sociedade. Então a ideologia é uma das principais armas de Satanás. Satanás tentou Eva com o quê? Com uma ideologia. Ela plantou a serpente na cabeça de Eva. O que Deus disse? Você pode comer? Não. A gente pode comer do fruto? Não. O dia que você comer, você vai se tornar como Deus. Né? Vai conhecer entre o bem e o mal. Ela plantou uma ideologia. E aquilo se transformou em pecado, depois de abraçado. E uma das definições de conversão é o quê? A substituição das nossas mentes, das nossas ideologias para as ideologias de Deus. Nós devemos tirar toda a ideologia desse mundo e colocar a ideologia de Deus, a mente de Cristo. Por isso que é um crime, né? Um pai e uma mãe deixar as crianças assistirem Big Brother. É um crime. Né? Adolescentes estão assistindo novelas da Globo. E devemos também vigiar os filhos, as séries que eles têm assistido. Porque hoje as séries estão carregadas de ideologias, onde planta inveja, sentimento faccioso, tudo que é ruim. Então eu tenho que retirar aquilo que é animal da minha vida, é mundano, e colocar no lugar disso a Escritura, né? Aquilo que é do reino de Deus. Por isso que Paulo, em Romanos 12, ele vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós devemos ter a mente de Cristo.
Isaías capítulo 55. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus não são os nossos. Nem os nossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, o verdadeiro sábio, ele demonstra a sua sabedoria não com inveja e nem com sentimento faccioso. Em terceiro lugar, para encerrar, o verdadeiro sábio, ele demonstra sua sabedoria em paz. Verso 17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então ele faz um contraste. Aquela vem do alto. Essa vem do alto. A outra não. A outra é terrena, é animal, é demoníaca. A de Deus, ela vem do alto. Ele é a fonte. Provérbios 2, 6. Pois o Senhor dá sabedoria, o conhecimento e o entendimento procedem da sua boca. Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. A sabedoria vem de Deus, vem da palavra de Deus. Ele vai dizer aqui várias características da verdadeira sabedoria de um homem sábio. Ele vai dizer que primeiramente é pura, livre de qualquer mancha, qualquer defeito, incapaz de produzir algum mal. Lá no capítulo 1, Tiago ele já disse isso, né, que a religião pura e imaculada diante de nosso Deus é esta. Né? Ele fala da pureza, que a verdadeira sabedoria ela passa pelo crivo da pureza. O que eu quero dizer com isso? Que você vai ver várias características. Ele começa com a pureza. Depois ele vai falar sobre paz. Depois é pacífica. Por quê? Você deve procurar a paz. Mas primeiro, se ela passa pela pureza. Ou seja, pura, santa. Se a paz vai contra a palavra de Deus, né, então, essa paz não é a paz do sábio. Né, a paz verdadeira, ela acompanha a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer, procurai paz com todos, se possível. Porque não podemos negar a verdade. Não podemos ter paz a todo custo. Para ter paz, eu não vou entrar em assuntos polêmicos. Não, isso daí não é a verdadeira sabedoria. Né? Ela busca a paz, mas nunca negando a verdade. Então todas as outras características vão passar por essa pureza. A sabedoria, então, ela é pura. Ela é indulgente, né? Que significa também moderada, né? Ela é gentil, ela é apropriada. A verdadeira sabedoria, ela é aberta ao diálogo, é tratável, né? Capaz de abrir mão dos seus direitos. Por exemplo, estamos em um assunto difícil, e você às vezes aprendeu aquilo anos e anos, achando que aquilo era o correto. Aí alguém chega para você e mostra nas Escrituras. Olha, eu acho que você interpretou errado durante toda a sua vida. A maneira correta é essa. E você vai se dobrar. Você não, pode ser que eu esteja errado. Vou analisar melhor. Se eu estiver errado, eu vou reconhecer. Você é tratável. Agora, a pessoa que não é tratável, você fala para ela sempre está com a razão. Ela nunca se dobra. Ela não é tratável. Ela já tem os seus conceitos definidos. Às vezes você vai mostrar para a pessoa, ensinar ela que quer ensinar você. Ela nunca tem nada para ser ensinável. Ela só ela é a detentora da verdade. Ela nunca pensa a possibilidade de estar errado. Agora, o verdadeiro sábio, ele diante das Escrituras, é convencido por ela, tem argumentos bons, ele revê os seus conceitos. Assim como Lutero, diante da Igreja Católica, ele diz, a não ser que eu seja convencido pelas Escrituras. Se eu for convencido pelas Escrituras, vocês me derem bons argumentos,
eu vou renegar. Mas se não, eu não me dobrarei, não negarei. Isso é perigoso. Que Deus me ajude. Então devemos ser tratáveis. O verdadeiro sábio é dessa maneira. Ele está disposto a ouvir. Tiago, ele fala da sabedoria como se fosse uma pessoa, né? Como se fosse uma pessoa. A Bíblia ela fala da sabedoria como se fosse uma pessoa. Em Colossenses vai dizer que a fonte de sabedoria e conhecimento está em Cristo Jesus. Então você ser sábio é você orar por sabedoria, que vem do alto, que ela não vem dos livros, a sabedoria vem de Deus. E orar por sabedoria é orar por Cristo, para que Cristo venha habitar em nós. E nós possamos ter a mente de Cristo. A cada dia que você se parecer mais com Cristo, mais sábio você vai se tornar. Vamos nos colocar de pé?